E aí família, bom dia, tudo bem? Quero gravar um videozinho aqui para vocês. Estou aqui no computador, mas eu quero gravar daqui mesmo. Vocês se lembram daquele texto que fala que Jesus diz assim que serão perseguidos por causa do meu nome? Que a igreja sofreria perseguição por causa do meu nome, por causa do evangelho. E vocês já perceberam que o único momento que a igreja realmente foi perseguida foi logo no início do século, né? Os apóstolos foram mortos, né? Na igreja, muitos foram crucificados de cabeça para baixo, como conta a história que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. A perseguição com Paulo, Estevão, que eles eram mortos mesmo em praça pública. A história mesmo do São João, que a Igreja Católica distorce, dizendo que era uma festa comum, mas era na verdade aquelas fogueiras que eram acendidas. Eram apóstolos que eram queimados à praça pública naquelas fogueiras. Porque eles achavam que fazendo aquilo, eles estavam fazendo um ato de adoração a Deus por eliminar aqueles que defendiam o cristianismo correto, aqueles que defendiam a palavra de Deus. Mas, e depois, eu não vejo mais perseguição. A perseguição no início foi aquela, logo quando Jesus foi assunto aos céus, veio aquela perseguição deles, os apóstolos teve que fugir para não serem mortos. Depois, séculos depois, vieram uma forte perseguição na época da Reforma. E depois de lá para cá, tem um caso ou outro, assim esporádico, de um país ou outro perseguindo a igreja. Mas não assim de uma maneira global, não assim de uma maneira onde em todo canto da terra a, a igreja seria perseguida, torturada. Eu não vejo. Por exemplo, você percebe aqui no Brasil, qual a perseguição que a igreja tem aqui no Brasil, né? Se você for olhar, as igrejas andam abertas, pregam naturalmente a palavra de Deus. Naturalmente, hoje você prega em todo quanto é lugar. Existe assim, uma ou outra pessoas que retrucam, que ameaçam, como já sofri algumas ameaças quando eu liderava a igreja. Mas perseguição mesmo, tipo, de modo geral, a gente não vê, né? É alguma outra perseguição quando um cristão ele é político, que ele quer defender a que ele quer não, ele não aceita o aborto. Aí geralmente no Congresso, no meio político, ele é confrontado, né? E algumas outras situações, mas assim, pontuais, né? Não de forma geral, por você ser cristão, você ser perseguido, né? Na Inglaterra, um caso ou outro, a pessoa está pregando em praça pública, na rua, eles vão lá e retiram a pessoa, prende a pessoa porque é proibido pregar em praça pública, mas cantar você pode cantar músicas evangélicas, praça pública, não vão ter problema nenhum. Então, é uma perseguição assim pontual, não uma perseguição, ou então em algum outro país mais que seja mais rígido, mais duro, mas não de uma maneira universal. Mas quando você olha para a Bíblia fala que seria uma perseguição cruel. Jesus disse: vocês vão padecer mesmo por causa do meu nome, né? Agora, eu estava pensando uma coisa aqui, e é isso que eu quero falar para vocês.
será que a perseguição mesmo da igreja não vai vir por causa de Israel? Porque o que Jesus falou a respeito para a igreja, na verdade está acontecendo com Israel. Vocês estão percebendo que o mundo inteiro está odiando Israel. Odiando. Você vê até os Estados Unidos que eles são assim defensores a um tratado entre Estados Unidos e Israel, mesmo que os governos sejam de esquerda ou de direita, eles defendem Israel, né? Eles defendem Israel. O governo de esquerda nos Estados Unidos, que embora a esquerda no mundo inteiro, eles são contra a maioria, o 99,9% são contra Israel, né? Eles são a favor de grupos terroristas, a maioria deles são a favor de grupos terroristas, né? Por exemplo, o Hamas, a igreja aqui no, ou a esquerda aqui no Brasil mesmo, eles claramente eles declaram apoio incondicional ao Hamas, ao Hezbollah, a, a criminosos, a partidos terroristas, né? E mesmo o governo de esquerda lá em Israel, ou nos Estados Unidos, eles defendem Israel. É um contrato, é um apoio que eles dão a Israel incondicional. Eles apoiam Israel, mesmo que seja de direita ou de esquerda. Mas as pessoas, em faculdades, universidades, eles, eles não gostam de Israel. Eles criminalizam Israel e eles matam pessoas que defendem Israel a todo custo. Então, quando eu vejo Jesus falar que as pessoas, a igreja seria perseguida por causa dele, eu fiquei pensando nesse porém aqui, de será que a igreja, por defender Israel, ela não será perseguida? Será que nem é assim que virá a perseguição? Né? Por defender Israel? Tem hora que eu fico pensando isso. Será que a perseguição não virá por isso? Porque esse tipo de perseguição contra o povo judeu, né, o antissemitismo, está crescendo a cada dia. Aqui no Brasil, agora mesmo na Colômbia, o presidente mandou retirar toda a embaixada, tudo de Israel, de lá de dentro. Se eu não me engano, foi até a embaixada, né? Se eu não estou enganado. Mas eles, por quê? Porque eles acharam que Israel proibiu o navio lá da Greta lá entrar, né? Foi fiscalizar lá e tinha várias coisas ilegais lá dentro. A polícia israelense descobriu. Então, assim, o mundo inteiro está odiando Israel. Então, se você for ver, acompanhar o que eu estou falando, quando me refiro de igreja, de evangélico, de igreja, não é uma perseguição tão ferrenha quanto Israel está sendo perseguido, né? Jesus também falou que Jerusalém será sitiada. Então haverá um ódio tão grande contra o povo judeu e contra Israel que eu acho que se consumirá o, a perseguição mais para Israel do que para a própria igreja. Então eu acho que a perseguição virá de uma maneira assim mais global contra a igreja quando ela se posicionar a favor de Israel, né? Aí sim virá, acredito que virá uma perseguição maior. Então, deixa aí nos seus comentários, nos seus comentários o que é que você acha. Dá um like aí, se inscreve aí no meu canal para nos ajudar e reflete sobre isso aí e veja qual é a sua opinião. Eu acho, a minha opinião, eu acho que a perseguição virá sim,
quando Israel começar, como a igreja, quando a igreja começar de verdade, né, a defender Israel, a defender o povo judeu. Porque queira que não queira, apesar de Israel ter rejeitado o Messias, mas eles rejeitaram por ignorância, né? Por ignorância, por eles não entenderem que, que Jesus era o Messias. Então eles rejeitaram por ignorância, não foi por, né? E a Bíblia fala também que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E isso foi um plano do próprio Espírito Santo de endurecer o coração daquela época do povo para rejeitar o Messias, para que o Messias voltasse, fosse de encontro a todas as nações. Por isso que Jesus fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam.